Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, dia 10 de novembro de 2021. Estamos aí em plena quarta-feira, metade da semana, e estamos com o nosso noticiário, como sempre, muito relevante. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, portanto, é de suma importância que você faça a inscrição para acompanhar diariamente aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Faça a inscrição, siga este procedimento, fazendo a inscrição, convidando também outras pessoas para que todos façam parte aqui dos nossos canais. Faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e deixe o seu like. Isso é de suma importância que você siga este procedimento. E também já peço para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua contribuição solidária, a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Então anote aí a chave do Pix, para você colaborar com o nosso projeto. Já vou deixar aqui bem evidente, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então repercutir já as principais manchetes de hoje com o nosso camarada Jonas Carreira, que chega logo na sequência. Então vamos repercutir os principais destaques desta quarta-feira. E a notícia principal de hoje, vamos falar, já pesquisa revela que 69% dos brasileiros rejeitam Bolsonaro. Vamos repercutir aqui no bloco de notícias nacionais. Ainda aqui no bloco de nacionais, também vamos falar sobre esta notícia agora do final de tarde. Procuradores da Lava Jato terão que devolver diárias e passagens aos cofres públicos, afirma TCU. Então, vamos também repercutir esta notícia aí sobre a Operação Lava Jato, a operação que foi enterrada, mas deixou aí ainda os resquícios para serem exatamente consertados. E aqui no bloco de notícias internacionais, já vamos falar de eleições na França. Então, Emmanuel Macron lidera a pesquisa eleitoral na França. Eleição aí que estamos na véspera aí das eleições francesas. Está tudo embolado lá na França, mas vamos repercutir toda essa situação. Temos aí um de extrema direita, mas extrema direita que está ali no calcanhar do Macron. Provavelmente vai dar aí uma dobradinha para o segundo turno lá com Macron e esse direitista aí, exatamente aí o Éric Zemmour, o extremista aí da direita francesa. Vamos então repercutir esta notícia internacional. Ainda que no bloco de notícias internacionais, vamos também repercutir já esta outra notícia. Da Bolívia, meus camaradas e companheiros, vamos então falar também já da Bolívia. Luiz Arce completa seu primeiro ano de governo na Bolívia, com promessa de crescimento com justiça social. Então, um ano aí de governo comandado o governo do MAS, do Movimento ao Socialismo, o Arce que faz parte do MAS, tendo como o seu maior líder do movimento o Evo Morales. Bom, vamos então repercutir as principais notícias na sequência, mas com o nosso camarada Jonas Carreira, que já está chegando por aqui. Vamos repercutir, então, os principais destaques desta hoje, quarta-feira, com o nosso companheiro, camarada Jonas Carreira,
Jonas, seja muito bem-vindo. E mais um dia aí com o noticiário, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Aí notícias da França, notícias da Bolívia, o Marreco de Maringá aí se filiando aí ao Podemos, né? Ou Fodemos com o povo brasileiro. E o noticiário não para. Depois da aprovação aí também dessa PEC, essa PEC aí, mais uma PEC da morte, né? Essa PEC dos precatórios. É claro que ainda tem uma outra etapa agora no Senado, mas o noticiário aí, começo, metade da semana praticamente, o noticiário bombando Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. É tudo, né, visando a campanha em 2022. Né? Moro entrando aí para tentar fazer a terceira via, tentando fortalecer a terceira via, que está fragmentada, fortalecendo em cima de uma figura, pode tentar bater o segundo turno, pode tentar derrubar o Bolsonaro. E por outro lado, Bolsonaro fazendo as suas maracutaias, né? Comprando deputados, né? Ganhando aí dinheiro do Estado para melhorar sua campanha em 2022. E o Lula fazendo nenhum tipo de jogada, né? Jogada obscura. Muito pelo contrário, fazem para ele, né? Folha de São Paulo tentando arrumar um vice e por aí vai. Sigamos, né, Valdo? Sigamos aí. Vamos junto. Boa noite, Valdo. Né? Lembrando aí, mais uma vez, é uma honra estar dividindo o cenário com você do Jornal Mundial. Boa noite a todos e todas aí da TVC Jornalismo e da TV Mais. É isso aí, Jonas Carreira, muito boa noite. Boa noite para você que está chegando também aqui em nosso chat. E já deixo aí também aquele convite, faço aquele convite especial para você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, acione o sino para ser notificado e deixe o seu like. Também já peço que você contribua aqui com o nosso projeto. Na medida do possível, você pode contribuir por meio do Pix, a chave já está aqui, bem evidenciada para você anotar a chave do Pix e contribuir com o projeto aqui do Jornal Mundial, o nosso projeto que não pode parar. Bom, vamos então repercutir a primeira manchete de hoje, a notícia principal desta hoje quarta-feira. E esta notícia aqui, meus camaradas, uma notícia aí que ela vem se atualizando a cada instante. O Bolsonaro em queda, o Lula se concretizou, ou melhor ainda, ele está tendo uma nova fase agora de crescimento, e esta pesquisa traz novos dados, inclusive, a pesquisa revela aí que 69% dos brasileiros rejeitam Bolsonaro. Então, praticamente 70% já temos aí, portanto, aí 2/3 exatamente, né? Rejeitando o Bolsonaro. E esses 70%, enquanto o Bolsonaro ele cravou aí nesses 20%, 22%, 23%, o Lula com essa possibilidade, inclusive, de vitória no primeiro turno. É claro que tudo isso aí é teórico, né? Teoricamente. A coisa não vai ser fácil, não. Então não adianta a esquerda perfumada aí cruzar os braços e esperar que chegue 2022, outubro de 2022, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Não, o negócio não vai ser assim. Já estão armando, inclusive, tem Ciro Gomes para tentar desconstruir o Lula, tem agora o Marreco de Maringá. Esse Marreco de Maringá eu não acredito muito porque ele não tem essa força toda retórica, ele não consegue nem articular bem uma frase, ele não tem articulação política, ele não tem discurso. O negócio do Marreco de Maringá é meramente aquele velho discurso, né, surrado, né, aquele discurso figurinha carimbada de combater a corrupção,
E ele é um dos maiores corruptos. Ele e o Jair Bolsonaro são os maiores corruptos do Brasil. Bolsonaro aí deitando e rolando no executivo, e o Marreco de Maringá deitou e rolou aí no poder judiciário. Foi um dos maiores, talvez o maior corrupto, ele, Dallagnol e toda aquela turma do Dallagnol foram, com certeza, os maiores corruptos do poder judiciário. Só que essa pesquisa genial, Quest, divulgada hoje, quarta-feira, 10 de novembro, aponta que 69% dos brasileiros rejeitam a ideia de mais 4 anos de Jair Bolsonaro no desgoverno. Então, tem alguns dados importantes aqui, Jonas, que é importante a gente refletir também, porque vale a pena. Então, do mesmo modo, 56% desaprovam o extremista de direita, no caso, o Jair, e também um outro dado importante, a rejeição também é refletida na corrida eleitoral de 2022. O Instituto aponta a vitória de Lula em todos os cenários, marcando 48% das intenções de voto contra 21% de Bolsonaro. Então, persistindo os números, né? Esses números, o Lula venceria a eleição no primeiro turno. A pesquisa também tirou um dado importante, votos válidos, o Lula está com 56%, e Bolsonaro atinge aí 26%, 27%. Então, o que importa são os votos válidos, aí sim. Agora, o Jonas, como sempre procuramos deixar bem evidente, é exatamente a nossa posição aqui. Pesquisa é pesquisa, né? A pesquisa, ela reflete o momento, portanto, agora, se fosse hoje, né? Se fosse hoje e dentro da normalidade, né? Mas tudo normal, vai ter debate político, a eleição será daqui a um mês, com 5, 6 debates na Globo, aí nas redes de TV, programa eleitoral, mas tudo dentro da normalidade, coisa que não vai acontecer. Vai ter um ataque fenomenal contra o Lula, inclusive hoje, até o fogo amigo agora virou os fuzis aí para o Lula, o Jonas Carreira. Até o PSOL, que sempre se colocou como aliado, né? Eu sempre tive um pé atrás, resolveram agora atacar o Lula. É parlamentar atacando, é uma briga aí, é um balaio de gato esse PSOL. O PDT ontem, mais uma vez, fez pipi fora do vaso, né? PDT, PSB e agora o PSOL, o PDT e o PSB fizeram pipi fora do vaso ontem na votação lá da PEC dos precatórios. E o PSOL hoje resolveu atacar o Lula, que o Lula é maluco, onde que já se viu um vice como o Alckmin? Mas alguém ouviu da boca do Lula, ô Jonas, que ele está faceiro com o Alckmin, está sonhando com o Alckmin, está dormindo tranquilo? É isso, Jonas Carreiro? Pois é, Valdo, né? As pesquisas, há 3 meses, 4 meses atrás, eu olhava para as pesquisas com positividade, né, digamos assim. Hoje, a candidatura do presidente Lula vai cada vez mais se afunilando. Claro que não é pela pressão jurídica, né? Ele é o natural que ia acontecer isso, cada vez mais ele vai sendo absolvido dos processos. Isso tinha que acontecer. Nós todos sabemos que o presidente Lula foi um preso político, isso é natural. Mas eu acho que a campanha do presidente Lula, essa campanha de 2022, vai ser uma das mais combativas na carreira política do presidente Lula. Eu digo isso porque, primeiro, tem o Bolsonaro como inimigo, que vai usar toda a força a força estatal para fazer a sua campanha.
E como você falou, tem gente como Ciro Gomes que se presta ao serviço de desconstruí-lo. Literalmente desconstruir que foi o presidente Lula. Né? Você vê que o Ciro Gomes é um otário, um babaca que diz que suspendeu sua candidatura por causa do voto da precatória que aconteceu ontem, mas não lutou pelo Bolsa Família para não assumir que o Bolsa Família era o projeto que estava funcionando, era o projeto dos governos petistas, implementado principalmente pelo governo Lula. Existem pessoas como o Partido Solidariedade, né? Eu acho que PSOL é isso. Partido Solidariedade, que desde quando eu vi aquele artigo do PCO muito bem escrito, com provas, bem documentado, eu nunca mais vou confiar num partido como o do PSOL e principalmente na figura do Boulos. Então, para mim, é outro partido que também trabalha para tentar desconstruir a figura do presidente Lula. E a Folha de São Paulo, que, diga-se de passagem, Boulos é representante, colunista, está tentando desconstruí-lo. Não vê a Mônica Bergamo, ela tem o expediente da Mônica Bergamo agora é tentar achar um vice para o presidente Lula. Alckmin, Tucano. Sim, que o presidente Lula converse, isso é jogo político. A gente está no sistema eleitoral. A gente não vai fazer uma revolução ainda. Vamos acalmar os ânimos. Tem que o presidente Lula sair e conversar com as pessoas. Se o presidente Lula conversou com Alckmin, não significa que vai ser o vice dele. Eu só confio nas palavras que saírem da boca do presidente Lula ou de redes sociais oficiais. Aí sim eu vou colocar, como um simples cidadão eleitor do presidente Lula, petista, eu vou colocar minha opinião sobre um vice possivelmente do PSDB. Mas é isso que você falou, Valdo. É muito combativo a campanha do presidente Lula e pessoas tentando desconstruir, tanto do lado da extrema-direita como da esquerda cheirosinha, como você sempre disse. Tamo junto aí. Vamos aí, Valdo. Continuar aí nossa revolução. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Na companhia aqui do nosso companheiro, camarada Jonas Carreira de Brasília, o analista, o comentarista político de todos os dias. Bom, vamos também repercutir na sequência, já vamos também repercutir a próxima notícia aqui no bloco de nacionais, mas antes eu peço para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Também já peço para quem chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, é de suma importância que você faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Então, faça a inscrição, siga este procedimento, faça a inscrição, acione o sininho para ser notificado, dê o seu like aqui, portanto, em nossos canais. TVC, TV+, e o canal do Jonas. Jonas Carreira também é um canal que vale a pena você prestigiá-lo. Bom, vamos repercutir já a próxima notícia aqui no bloco de nacionais. E esta notícia, por falar aí em Sérgio Moro, em Marreco de Maringá, em Dallagnol, os procuradores lavajatistas e procuradores da Lava Jato terão que devolver diárias e passagens aos cofres públicos, afirma TCU. Então, essa notícia no finalzinho agora de tarde, e de acordo aí com decisão do TCU, Deltan Dallagnol e outros 5 procuradores da antiga Lava Jato terão que devolver dinheiro recebido com diárias e passagens, portanto, vão ter que devolver de acordo com o TCU. O ministro Bruno Dantas, ele é ministro aí, portanto, do Tribunal de Contas da União, afirmou que eles adotaram, como práticas naturais, o patrimonialismo, a personalização e a pessoalidade das relações administrativas. E também deixou claro que a decisão pode deixar Dallagnol
inelegível, porque ele cometeu essa série de crimes. Isso aqui, Jonas Carreira, eles fizeram exatamente para fazer aquele pezinho de meia extra, né? Então, eles usavam, além de ganhar aquele gordo salário, aquele salário gordo, eles usavam para fazer um caixinha 2, né? E que caixinha 2, por meio aí de passagens, de diárias, eles promoviam aqueles eventos, e o deslocamento, como são funcionários públicos, né? Funcionários públicos, inclusive especiais, eu só imagino uma diária de um cabra desse aí, quanto que não está hoje. Uma diária e mais passagem VIP, né, de primeira classe. Esses sujeitos aí não viajam em segunda, terceira classe. É tudo primeira classe. Então, eu só imagino. Então, tem aqui alguns exemplos. São 5 procuradores que terão que devolver recursos. Então, o Antônio Carlos Welter, Antônio Carlos Fernando dos Santos, por exemplo, ele fez aí um pezinho de meia de 361 mil em diárias e 88 mil em passagens. Então, o Fernando Carlos dos Santos Lima, aquele que se aposentou, aquele loirinho lá de Cavanhaque, que ficou até bem conhecido porque deu um monte de mancadas aí na operação aí Lava Jato e durante a Vaza Jato, naquelas reportagens, ficou desvendado todo esse escândalo. E tem outro aqui também. Tem, por exemplo, o Diogo Castor de Matos. Ele abocanhou 387 mil em diárias. O Januário Paludo, esse aqui também é bastante conhecido, 391 mil em diárias e 87 mil em passagens. E Orlando Martelo Júnior, ele abocanhou quase 500 mil, 465 mil em diárias e 90 mil em passagens. Então, Jonas, aí vale a pena você, exatamente, aí como diz naquela velha frase antiga, né? O crime compensa, o crime compensou para esses caras. Eles abocanharam aí esse pezinho de meia, além de você ganhar um salário. Hoje, um procurador aí do Ministério Público Federal, ele não ganha menos do que o quê? 30 mil, 40 mil? Acredito que isso de soldo, né? Agora, e aí esse pezinho de meia com essas viagens, essas diárias, aí o salário desses cabras aí engordou uma barbaridade. Não é por acaso que o Dallagnol, aquela reportagem lá do Joaquim, do 247, que fez aquela reportagem sobre exatamente a Lava Jato, né? Ele exatamente mostrou de onde saiu o Dallagnol e onde o Dallagnol estava morando na época. É um condomínio de alto luxo, quer dizer, aí você compra aí apartamento de alto luxo com o desvio dessa verba pública, não é isso, Jonas Carreira? É isso mesmo, Valdo. E outra coisa que eu fico pensando, né? Não, esse tipo de malandragem da Lava Jato e o quanto eles foram párias, né, para o próprio imperialismo norte-americano. Não, a gente vai servir a vocês aqui, vamos implementar um lawfare dentro do Brasil para vocês tomarem as nossas riquezas, o pré-sal e etc., mas pelo menos vocês vão ter que arcar em dólar aí com nossos custos, né? Não, os caras são totalmente mercenários mesmo, né? É o tipo de... Eu digo nem de funcionário público, sabe, Valdo? Funcionário público que se preze, tem uma ética. É o tipo do cara mesmo mercenário, corrupto, ladrão, bandido mesmo, para fazer um tipo de coisa dessa. Eles tinham um interesse de destruir a nossa soberania nacional, passar as nossas riquezas para as mãos do imperialismo
Isso é claro, é lógico, a Lava Jato teve esse interesse, esse objetivo, e ao mesmo tempo ainda roubaram o dinheiro público para manter a vida, a boa vida desses caras. Né? Hoje eu vi o discurso do Moro, o cara ali em plena campanha. O Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador, Vado. Acho que qualquer republiqueta, um cara desse como o Moro, estava no mínimo preso. No mínimo preso. Então, assim, é algo de se chorar. Ontem, de madrugada, a gente vê os precatórios passando e depois a gente liga o nosso Instagram e vê o Quaquá, né, o Marreco de Maringá, fazendo um discurso pré-campanha para presidente da República. É difícil, Valdo, é difícil. Valdo. E uma passagem aí também pitoresca, o Jonas Carreiro, já que você falou no Marreco de Maringá, teve um sujeito lá que identificaram lá com, talvez seja bolsonarista, ele jogou uma moeda na hora que o Marreco estava lá dando discurso, né? Ele jogou uma moeda para taxar ele de mercenário e chamou ele de traidor, né? Você é um traidor, começou a gritar. E aí o pessoal do Deixa Disso tirou ele de lá. Provavelmente é um bolsonarista, porque ele fez questão de alegar, jogou a moeda como o sujeito aí que é mercenário, né, taxando ele de mercenário, de corrupto mercenário, de vendido, e começou a gritar: você é um traidor, você traiu, você é um traidor, quer dizer. Então, provavelmente, é um bolsonarista aí que... Então, esse Marreco de Maringá, ele vai ter, de qualquer maneira, ele não vai ter sossego se ele conseguir decolar essa candidatura. Mas o que fizeram com Collor, o Jonas Carreira, a esquerda perfumada do Brasil deveria ficar com as orelhas em pé. E outra coisa, Valdo, O Collor de Mello nunca popularidade... foi ninguém na vida e eles promoveram o Collor de Mello em questão de uma semana, 2. Eles podem fazer Exatamente. isso aí com o Marreco de Maringá. E outra coisa, Mas popularidade do Bolsonaro está caindo. A gente não sabe depois do um pós-Auxílio Brasil o que vai acontecer. Pode ser que cresça, mas a popularidade dele está caindo. E se todo mundo se unificar numa campanha do Moro, pode dar Moro e Lula em segundo turno. É improvável, mas pode acontecer. Valdo. Eu acredito que eles vão fazer de tudo, Jonas, para exatamente derreter com o Bolsonaro para tentar essa dita terceira via. A terceira via já está escalada, é o Marreco de Maringá. Só que ele não tem esse perfil todo, por exemplo, como tem, no lugar dele, se fosse o Ciro é mais articulado. O Ciro, ele é um macaco velho na política, né? Mas o Ciro daí tem aquela aversão dessa direita perfumada, né, desse pessoal aí exatamente aí da Fiesp, esse pessoal da Faria Lima, quer dizer. Então o Ciro acredito que a vez do Ciro já era, agora eles vão tentar ressuscitar esse Marreco de Maringá, apostar nesse juizeco aí, juiz ladrão, como disse lá o deputado psolista, e vão tentar dar um jeito aí colocar o Sérgio Moro como essa alternativa. Bom, mas vamos em frente. Peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Então, siga este procedimento, faça a inscrição, deixe o seu like e diariamente você acompanha aqui o Jornal Mundial. Bom, vamos em frente, vamos repercutir aqui a próxima notícia, agora aqui no bloco de notícias internacionais. Vamos falar já de eleições na França. Emmanuel Macron lidera a pesquisa eleitoral na França. Então, esta notícia aqui, lá também está um balaio de gato, uma briga com esse Macron que é neoliberal, da turma do liberalismo, e lá tem mais 2 candidatos que estão se apresentando aí para
um possível embate. Um segundo turno provavelmente teremos na França. Então, o eleitorado francês é formado por socialistas que mudam a favor do atual presidente, conservadores que se inclinam para a extrema-direita e órfãos de partidos, tanto de esquerda quanto de direita. Então, lá está acontecendo isso, né? Está tendo uma migração aí de partidos de esquerda para apostar no Macron, para não deixar a extrema-direita, como aconteceu já no primeiro mandato do Macron. E só que, no entanto, comparada a Éric Zemmour, a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, é uma princesinha moderada. E olha só, a Le Pen, o mundo todo sabe quem é a Le Pen, né? Ô Jonas, o mundo todo sabe quem foi o pai dela, né? O velho Le Pen, e ela assumiu aí o bastão. Ela assumiu a herança lá da família Le Pen. É uma fascista nazista francesa. Só que esse sujeito aqui, então já anote este nome para não esquecer, Éric Zemmour. Esse sujeito é um sujeito de mais extremíssima direita, só que ele é diferente de Bolsonaro. Esse sujeito, ele tem formação. Ele tem uma formação de primeira linha, inclusive. E é um sujeito de extrema direita. Isso que é o perigo, né? Como, não comparando, mas vamos comparar ele com Mussolini, com Hitler, que tinham também uma boa formação. Então é diferente do Bolsonaro, que é esse tosco todo e que tem que ter sempre uma babysitter, né? Tem que ter sempre uma babá para estar alimentando o Bolsonaro. E esse sujeito não é um sujeito perigoso. E como é que fica, Jonas, nessa parada? Aí a esquerda, a centro-esquerda, não tem candidatura. A candidatura de esquerda foi esmagada, o candidato lá não tem praticamente nenhuma chance de chegar num segundo turno. A centro-esquerda, a esquerda, eles estão nessa aí, estão no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que é o Emmanuel Macron, Jonas. Não tem como. E aí, você vai apostar, vai deixar esta fascista nazista, ou esse fascista, né, nazista, ele, mas corre por fora também a Le Pen. Então, você tem a Le Pen e tem esse sujeito aí, o Zemmour, deixa eu anotar o nome certinho, Éric Zemmour, que provavelmente vai disputar o segundo turno com o Macron. E aí, Jonas, essa pedra no caminho, você tem como dar uma definição ou não tem saída? Valdo, eu acho que vai ser o mesmo desenho da eleição na Alemanha, né? Assim, vai ter essa polarização, né, entre esquerda e direita, mas a Europa na geopolítica é aquela pasmaceira, né? Aquela social-democracia em que o imperialismo não interfere. Hoje a União Europeia, mesmo depois do Brexit, né, é aquele satélite ali do imperialismo. Às vezes tem um pouco de uns tentáculos russos, como aconteceu com o Nord Stream lá na Alemanha, na passagem de gás, mas é aquela pasmaceira social-democrata ali. Eu acho que não tem espaço nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda, apesar de a gente estar sofrendo, né, uma crise econômica, pós-pandemia, mas a Europa já foi o centro do mundo, né? Aliás, a Europa que criou, a Europa foi a criadora desse software do imperialismo norte-americano. É a mãe do imperialismo norte-americano. Saiu de uma ilhota chamada Inglaterra, que explodiu, né? Depois explodiu com a expansão marítima, primeiro com a expansão marítima de Portugal,
depois com essa ilhota que dominou a burguesia portuguesa, que era dependente dos banqueiros da Inglaterra, mas depois caiu numa pasmaceira, depois da Segunda Guerra Mundial, aceitou o acordo de Bretton Woods, o consenso de Washington, e os Estados Unidos até hoje dominam essa região, e vai ficar sempre nessa social-democracia. Eu acho que não tem espaço para a extrema-direita, e olha que já teve ameaças, né, com a imigração, etc., mas eu acho que está para o Macron essas eleições na França, Valdo. Talvez teremos aí algo muito parecido com o que vai acontecer também no Chile. O Chile também tem essa extrema-direita aí correndo por fora, agora está assumindo as cabeças no Chile, mas acredito que no Chile também vai ter aí o Boric com esse extremista aí de direita, e teremos aí provavelmente também, só que no Chile a diferença é que vai ter uma espécie de pacto aí com a centro-esquerda, a esquerda, a centro-direita, né? Apoiando provavelmente esse candidato aí, o Boric, de esquerda. Na França é o contrário. Teremos aí então esse Macron aí que é um neoliberal e com a esquerda, centro-esquerda, para não deixar a extrema-direita chegar no poder, vai ter mais esse pacto novamente. Infelizmente, mas talvez não tenha outra saída, né? Ou você deixa o fascismo, o nazismo, tomar conta lá da França, ou você coloca aí, de repente, um sujeito mais ameno. Não tem muita diferença, mas pelo menos não é rotulado como fascista, nazista. Talvez na prática até cometa atos homólogos, né? Atos iguais aí, portanto, a um fascista ou um nazista. Mas não fica rotulado, pelo menos a propaganda aí dos extremistas sai do ar. Bom, já peço para quem está chegando, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua contribuição solidária por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. Queria mandar um abraço, Jonas Carreira, já nosso chat aqui até que enfim liberaram, estávamos com uma boa audiência, mas ninguém aqui, simplesmente o YouTube está escondendo o nosso chat. Agora, até que enfim, temos aqui a presença do Joel, ele diz aqui, boa noite, Gi Paraná, Rondônia, presente, sou PT com muito prazer. Tá aí, Jonas. O Joel Alves Muniz. Licinha, ou Licinhar, né? Disse tudo. Licinhar diz, garante calote, garante pedalada, garante mensalão, garante falcatrua, garante sigilo em gastos públicos. O auxílio é apenas a isca. Disse tudo aqui também a Licinha. E a Licinha diz aqui o seguinte também, ó, Lula foi e será nosso iluminado presidente, só não vê os preconceituosos, ignorantes e beneficiados desse desgoverno ordinário. Valeu, Licinha. É isso aí. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia? Ainda aqui no bloco de notícias internacionais, vamos então falar já desta próxima notícia. Luiz Arce completa seu primeiro ano de governo na Bolívia, com promessa de crescimento com justiça social. Então, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, do MAS, que é o partido ao socialismo, movimento ao socialismo, destacou no primeiro aniversário de seu governo o compromisso de retomar o caminho do crescimento econômico com justiça social e julgou que as críticas da oposição são válidas quando não procuram alterar a institucionalidade democrática e vontade popular. Arce apresentou seu relatório de gestão à Assembleia Legislativa. Então, isso aqui é muito legal porque
depois aí de um ano, né, um ano de governo, a Bolívia também exatamente entrou, a troca de governo foi nesta fase crítica aí de pandemia, e sofreram também toda essa questão aí de pandemia, crise econômica mundial que atingiu todos os países do mundo, e a pandemia muito mais ainda. E agora a proposta do Luiz Arce é que o governo deu uma guinada a caminho, ou seja, retomar o caminho do crescimento econômico com justiça social. E só que eles estão, neste momento, passando lá também por um momento crítico, porque esse pessoal aí da extrema direita, esse pessoal, os golpistas lá, estão se articulando, já tentaram promover uma grande greve, não deu em nada, os próprios movimentos abafaram, desarticularam essa tentativa de golpe novamente lá na Bolívia. A Jeanine Áñez está presa, ela está presa e vai ficar, talvez, por um bom tempo lá, cumprindo pena por tudo que ela fez. E merece, né? Merece muito mais. E então, meus camaradas, o que vai acontecer é que o Arce vai sofrer ainda mais pressões, então essa pressão é grande, como Cuba. Já estão programando aí também para, acho que dia 15, dia 20, a programação também de novos atos promovidos pelo Império Norte-Americano contra Cuba. Isso aí também na Bolívia com todo o apoio, com toda a injeção do Império Norte-Americano para cima do governo Arce. E já comentamos ontem esse novo mandato do Daniel Ortega, que também será pressionado. Portanto, essa união dos países aqui é muito importante. Chile, a possibilidade de o Chile retomar, da esquerda voltar ao poder no Chile, a possibilidade é grande. A retomada aí também do Uruguai seria importante. Brasil nem se fala. O Brasil retornando aí com a esquerda, Lula no comando, aí teremos uma América Latina aí com certeza muito bem articulada, muito unida aí, Jonas Carreira, que é o único jeito de combater o império, não é isso? É isso mesmo, Valder. Agora, esse é o momento da integração da América Latina com um projeto progressista de esquerda. Então, esse é o momento. Porque, por exemplo, no caso da Bolívia, Luiz Arce, por mais que ele tente implementar essa política de crescimento, com justiça social, políticas públicas, está pegando um território devastado pelo golpismo. E pior, né? Um golpismo implementado. Quando eu digo implementado, é com implementação econômica, dinheiro. Foi injetado muito dinheiro para acontecer o golpe, para aquela mulher ter subido lá no plenário, lá na Bolívia, com a Bíblia do lado, e dizer que estava golpeando ali o Luiz Arce. Teve muito dinheiro implementado dentro da Polícia Militar lá na Bolívia para dar esse golpe, para prender, expulsar Evo Morales da Bolívia, e aqui também teve muito dinheiro. A gente acabou de citar o caso da Lava Jato, o que os procuradores fizeram para manter, né, as suas viagens de luxo com dinheiro público. E depois disso, ainda teve a implementação de retirada do pré-sal. Isso aconteceu com a Bolívia, isso aconteceu no Equador. O Equador ainda está sofrendo nas mãos de um banqueiro lá. E, felizmente, o que aconteceu com a Bolívia levou os golpistas para a prisão. E agora o Luiz Arce começa um novo horizonte, mas não vai conseguir sozinho enquanto não acontecer uma integração com a América Latina. É uma vitória do presidente Lula, que vai pegar uma outra pedreira também. Um Brasil devastado, sem Bolsa Família, com a população em miséria, em fome, desemprego, e com o Moro, que foi um dos cérebros dos golpes, está aí como presidente, tentando se eleger como presidente. Então é a situação que exige integração da América Latina, fortalecimento do Fórum de São Paulo.
para a gente conseguir vencer e a longo prazo. Isso aí eu estou falando de 10, 20 anos. Eu acho que eu vou estar já em outra dimensão quando a gente estiver saindo de tudo, saindo do golpe e construindo tudo que foi destruído. Então, precisa hoje, urgente, dessa integração da América Latina com partidos, com políticos de esquerda no comando. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, na companhia do nosso comentarista, analista político, Jonas Carreira. O Jonas que fala de Brasília, exatamente aí do olho do furacão da política brasileira. Bom, Jonas Carreira, então é isso. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer aí a presença aí de quem interagiu, você que de repente contribuiu aqui com o nosso projeto, para quem contribuiu, para quem se inscreveu aqui nos canais, peço que faça a inscrição, quem não fez ainda, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. E também já peço que você contribua aqui com o nosso projeto por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aí com a nossa ideia, para mantermos aqui a nossa ideia, essa chama acesa. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição aqui do Jornal Mundial. Jonas Carreira, um abraço e até amanhã. É isso aí, Valdo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos e todas aí que participou no chat. Eu gosto muito de ler as mensagens. Tamo junto, se inscreva no meu canal. Digite lá no YouTube, no campo de pesquisa, Jonas Carreira. Vai aparecer lá a minha foto. Se inscreva no canal, dá uma força também lá no canal. Obrigado, Valdo, e até amanhã. É isso aí, mais uma edição aqui do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 9h30 da noite. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor do JM. Um abraço e até amanhã.